Fala aí, investidor, bem-vindo ao canal Gerador de Riqueza. Felipe aqui. No tema do vídeo de hoje eu tento tirar essa dúvida que eu fiquei devendo há uns 2 meses, um vídeo relacionado aí à formação de uma carteira previdenciária ou à compra de um carro, a decisão a ser tomada, qual das duas. E hoje eu vou tentar tirar essa dúvida desse inscrito de uma forma mais clara e mais bela possível em relação, sem desmerecer, os dois tipos de compra a serem feitas ou tomada de decisões, até porque cada pessoa, antes de tudo, tem uma realidade de vida e eu tentei incluir isso nesse vídeo para, se você está num lugar e quer ir para outro local, buscar um novo destino, acho que é bom você ter esse tipo de conteúdo, e é um tipo de conteúdo que eu também gosto muito de produzir, é porque tira você do lugar, tira você da inércia e te faz buscar respostas. Então, devo comprar um terreno ou montar uma carteira previdenciária de ações? Primeiro que o terreno não significa você comprar um imóvel em si, o imóvel tem que ser construído e tudo tem custos. O terreno tem custos envolvidos, tem muitas burocracias, legalizações, impostos sobre compra, escritura, imposto como IPTU, e eu tentei colocar isso nessa simulação. E depende, por que que depende? Porque eu faço outra pergunta. Você vai comprar o terreno para formato de investimento, que foi nos passado pelas outras últimas gerações, ou no caso um passivo necessário, né? Se for para investimento, fiz aqui as simulações e utilizei o site Somas para essas simulações para compra. Agora, se for um bem necessário, o passivo necessário, eu acho que tem outras alternativas, a depender da localidade, da sua condição financeira hoje, como, por exemplo, você vê o aluguel de uma casa ou de um apartamento como um passivo. Na verdade, ou também, mas eu não consigo viver sem uma casa, minha casa própria. Ou seja, você ter uma grande quantidade em dinheiro para fazer a compra à vista, ou também participar de leilões. Existem feirões, leilões que sempre dão desconto, só que é necessário você ter o dinheiro. Então, partindo para a premissa de que essa pessoa seria um investidor em terrenos e estaria seguindo aquela lógica das últimas gerações, que o que é realmente investimento, aquele seu tio, né, em todo almoço de família, ele sempre fala, não, o que dá dinheiro mesmo é terra, né? Sempre tem o seu tio ou o seu avô que ganhou muito no passado, mas ele esquece que os tempos mudaram, é uma nova economia brasileira e etc. Então, nós utilizamos aqui a simulação de um terreno de aproximadamente 100 mil em São Paulo. Logo de cara, nós temos aqui um ITBI alto para São Paulo e também um IPTU anual estimado em R$ 700 para um terreno de 100 mil. Então, vai depender também da localidade, isso não pode ser deixado de fora do vídeo. E é necessário, nesse caso, você ter um banco para ser o financiador desse terreno. Se fosse uma casa, e nós estaríamos em uma situação bem mais complexa para fazer essa simulação. Se fosse um apartamento também, e muita gente não vê isso, né? Não acaba raciocinando isso. Outros fatores, então nós utilizaremos aí algumas condições dos grandes bancos. Está aqui a outra ponta do cliente desse banco. Nós normalmente falamos desses bancos aqui no canal Gerador de Riqueza como investidores, hoje nós iremos falar como clientes. E logo de cara nós vimos aqui uma barreira bem clara. A renda familiar média estimada para obter o financiamento é de cerca de R$ 2.661. Isso quer dizer o quê? Que o seu salário mensal, juntando as pessoas que convivem mais os dependentes, não poderia passar desse valor em média, né? E o valor que precisa ser financiado é de 80 mil, sendo que no mínimo, por obrigação, o comprador
tem por obrigação disponibilizar uma entrada de no mínimo 20%. Então, logo de cara, se comparado aí com a carteira previdenciária, você tem a liberdade para ir montando a sua carteira previdenciária de pouco a pouco. Então, é necessário você ter esse pensamento logo de cara, e você pode ter uma meta, comprar no seu tempo, muito também da qualidade da escolha dos ativos. Se você acha ou que ficou caro, você pode vender. Na carteira previdenciária não há espaço para especulação, e é necessário ter um programa de investimentos constante em boas empresas. E, novamente, a pergunta: qual o valor do imóvel? O valor do imóvel, 100 mil. E nós entraríamos então com 20 mil reais, porque é o valor normalmente que as pessoas fazem essa entrada. Normalmente fazem essa entrada para casa e apartamento, utilizam o novo programa, o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Muita gente também coloca o apelido de Minha Casa Minha Dívida, e também agora o novo programa Casa Verde e Amarela. Eu não gosto muito de dar minha opinião tão profundo, porque, como já disse, depende muito da realidade financeira de cada um. Então, o investidor ele tem que fazer esse tipo de projeções, mesmo ele já tendo uma casa, porque assim nós vamos quebrar muitos mitos, na minha visão, sobre algumas questões que nós ouvimos e os preconceitos com a bolsa, né? Existe muito preconceito com a bolsa em relação a isso, e já aqui eu posso citar as 3 vantagens que nós já conseguimos observar. Agora, eu cheguei em um ponto que o investidor tem que prestar atenção, que é o ponto do financiamento. Banco nenhum, aqui está a comparação, faria esse financiamento cobrando menos de 8% de juros ao ano. Então, já aqui, eu ficaria, se eu fosse tomar essa decisão, ficaria com o pé atrás. E isso daria, na realidade, quase 10% aí para o Banco Itaú ao ano. Isso daria 8% para a Caixa, 9% para o Santander, e as parcelas seriam de ordem decrescentes. Só que é necessário o investidor, caso tomar essa decisão da compra desse terreno, observar em como estaria o indexador desse contrato, se estaria dessas parcelas nesse contrato, se estaria indexado ao IPCA, ao índice IGPM. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, resposta final: o que nós teríamos? Nós teríamos o pagamento de mais do que um terreno em relação ao valor inicial. Isso, sem dúvidas. Então, isso automaticamente já pode ser observado nessa simulação. Agora, a outra ponta, o outro lado, na simulação que nós faríamos em relação a uma carteira ou a um único ativo, no caso Taesa 11, que é o que o senhor Luiz Barsi indica, a compra de um ativo por um longo espaço de período de tempo, sem termos aí a valorização desse ativo, ou seja, 0%, e sem termos também um aumento anual de dividendos durante todo esse período, porque eu considero esse yield da Taesa de 11% até um pouco alto demais em relação à média do mercado, para nós fazermos essa simulação sem ter aí discrepâncias de um valor para outro valor. Olha só o resultado. Nós tivemos um resultado muito acima em relação aos 100 mil pagos hoje no terreno. Claro que 400 mil, né, que é o valor total aí de retorno com dividendos durante esses 31 anos, caso mantivesse esse dividendo e não tivesse valorização dos ativos e nem aumento nos dividendos, 400 mil não seria os mesmos 400 mil representado hoje em relação a poder de compra por causa da inflação. Então não foi considerado aí a rentabilidade, no caso valorização, e nem aumento, né, nos dividendos, e mesmo assim o investidor estaria perdendo muito dinheiro comprando esse terreno. Então, investidor, a pergunta que eu faço para você: você quer continuar seguindo
nas chamadas mitologias públicas, o amigo, o tio sempre fala, não, mas o que dá dinheiro mesmo é terreno, ou você quer tomar novas decisões de investimento, de vida também. Então esse foi o propósito desse vídeo. E, por último, se esse vídeo te ajudou, deixe nos comentários a sua opinião. Muito obrigado, essa era a mensagem de hoje e até o próximo vídeo. Bons aportes a todos vocês.